Olá, meus irmãos, vamos retomar então nosso assunto. Outro vídeo nós falamos a respeito da necessidade da mudança de hábito, quando então nós precisamos tirar e colocar algo novo. Paulo vai falar a respeito disso, mortificai e revestir. Então, algo precisa morrer e algo precisa ser colocado. Então, nessa caminhada cristã, para o nosso crescimento, nós precisamos então aí participar com o Espírito Santo aí nesse processo, né? O Espírito Santo trabalhando na nossa vida e nós então vamos alimentando, já que nós falamos que a carne ela acaba combatendo contra o Espírito para que não aconteça aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer na nossa vida. Então, veja a importância então de alimentarmos o nosso espírito e de mortificar a nossa carne. Precisamos mortificar a carne e então vivificar o espírito na nossa vida. E como que nós fazemos isso? Nós falamos no vídeo passado através aí dos meios da graça, né? Esse título bem interessante que alguns irmãos eles usam. Falamos aí do livro do R.C. Sproul, 5 coisas que todo cristão precisa para crescer. Então, a primeira coisa que nós falamos dentro dessa mudança de hábito, de remoção de algo que nós estávamos acostumados a fazer e agora colocar algo no lugar. E nós falamos que o primeiro, então, seria aí a meditação, não, a leitura bíblica, né? Então, o primeiro foi a leitura bíblica, a importância da leitura bíblica. Depois nós vamos diferenciar aí leitura e meditação, né? Porque às vezes a gente acaba, até eu mesmo aqui falando como se fosse sinônimo, mas não é sinônimo, né? Nós vamos ver que há uma diferença entre a leitura e a meditação. Mas agora nós vamos falar desse segundo elemento que é necessário para essa construção do novo homem, né? Então nós precisamos alimentar o Espírito de Deus que está trabalhando na nossa vida nesse processo de santificação, algo que não acontece da noite para o dia. Então é muito importante que você entenda isso, que pessoas que trabalham também, né, ou trabalham com jovens ou na liderança de homens, entenda isso, né, que essa santificação ela não é imediata. É um processo, como Paulo disse lá no capítulo 3 de Filipenses, quando ele diz que se esquecia das coisas que para trás ficavam e seguia. Aí ele tinha um propósito, e esse propósito era ele ser parecido com Jesus, né? Então, ter a aparência, ser como ele é. Então, ou seja, Paulo ele tinha um perfil para ele imitar, né? E Jesus é esse perfil que ele deve ser seguido, deve ser aí imitado. Cristo é esse perfil de hombridade, né? Nós devemos imitar, olhar para Cristo. Então, esse tem que ser o nosso maior ídolo, Jesus, e olhar para ele, parecer. E para isso, então, nós precisamos aí fazer essa mudança, né? Já que quando viemos do mundo, viemos aí trazendo as nossas mazelas, trazendo aí um monte de coisas que infelizmente nós tínhamos o hábito lá no mundo, vícios, né? Manias e, como eu disse aqui, alguns maus hábitos, e isso agora precisa ser mudado. E isso não é algo unilateral, né? Ou seja, simplesmente a atuação do Espírito Santo. Não estamos dizendo que ele não tem esse poder. Ele é todo poderoso, ele é Deus. Mas há uma ligação, né? Uma junção entre nós e o Espírito de Deus. O escritor aos Hebreus, ele fala a respeito disso, lá no capítulo 5 de Hebreus, ele diz assim: olha, vocês já eram para ser mestre, mas ainda continuam sendo criança. Por quê? Porque eles continuavam ali nos mesmos rudimentos, ou seja, eles não cresceram espiritualmente.
Então é importante entender que nós, na vida cristã, a vida cristã ela é progressiva, nós precisamos crescer. E para crescer, então nós temos esses meios aí, que principalmente aí os nossos irmãos reformados chamam de meios da graça. Né? Às vezes a gente usa esses termos, só não intitulamos, como o catecismo, né, de Westminster acaba colocando aí nas suas confissões de fé aí, então, dentro aí do seu catecismo. Então, o que acontece? Esse termo, né, esse termo aí que a gente pode usar aqui como os meios da graça, e esses meios são aquilo que vai nos levar a crescer, para que nós possamos então viver aí a vontade de Deus. Então, se nós não trabalharmos aí com o Espírito Santo, cooperar com a atuação do Espírito Santo, nós vamos ver que nós acabamos ficando raquítico, ou ficamos aquele tipo de cristão que não sai do leitinho, não vive a plenitude que Deus ele tem para a nossa vida, essa abundância, né, da obra de Deus, da experiência aí espiritual. Então é necessário nós caminharmos. E o primeiro meio nós falamos que é então a meditação é a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos falar da meditação depois. Então o primeiro meio foi a leitura da palavra de Deus. O segundo meio, então, será a oração, né? Meio aí que nós estamos falando particular, já que eles dividem, né, meios particulares e meios públicos. Aquilo que nós fazemos publicamente e aquilo que nós fazemos, então, de maneira particular. Né? Veja como a vida cristã ela é algo público, mas ela também é algo particular. E às vezes nós estamos fazendo publicamente. Nós necessitamos não simplesmente de fazer publicamente, mas também particular. O segundo, então, aqui que nós temos, o segundo meio particular da graça é a oração. Ou seja, a oração é um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com Deus vivo. Então, é necessário orar. Nós precisamos, ainda que tudo nós iniciamos aqui um passo de cada vez, ainda que seja pouco, como eu já disse, da leitura bíblica, mas é necessário ter um momento de oração. É necessário buscar a Deus, orar, porque senão jamais conseguiremos vencer nesse mundo em que nós vivemos, principalmente como já falamos aqui, nós viemos trazendo do mundo diversas coisas, né? E o velho homem vai fazer de tudo para que nós voltemos, retrocedemos, né? Então é necessário, para mortificar a nossa carne, é necessário você ter uma vida de oração. Alimentar a sua vida com a leitura bíblica e a oração. Orar. A oração é indispensável na devoção pessoal, como nós estamos falando, particular. Aquilo que Jesus diz, né, em Mateus capítulo de número 6, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, aquele que vem em secreto revelará publicamente. Ore o seu Pai que está em secreto. Então, é aquele momento particular que você tira você e Deus, que é necessário, né? Ninguém precisa ver, isso é uma coisa particular sua. Você não precisa postar para as pessoas: estou orando, estou no monte, estou não sei aonde, onde você tem a prática aí, né? Mas você precisa ter um período de oração. E isso precisa ser todos os dias. Ainda que você ore, o que para algumas pessoas é pouco, 5, 10 minutos, mas é necessário todos os dias você orar. Então você imagina que nós estamos saindo deste mundo e viemos trazendo dentro da nossa alma, né, aí todos aqueles maus hábitos, todas aquelas práticas pecaminosas, e agora nós estamos aqui
o Espírito Santo de Deus nos justificou, né? Livres da condenação, porém estamos agora nesse segundo estágio, que é a santificação, que é progressiva, a atuação do Espírito na nossa vida, e é necessário então orar, buscar a presença de Deus, senão ficaremos apenas um cristão nominal, apenas de nome, né? Pessoas que vão para a igreja, mas que não têm aí uma vida de oração, né? Uma vida particular. Então, a oração é indispensável aí nesse progresso de crescimento. Nesta comunhão, apresentamos a Deus nossos desejos íntimos, né? Então, quando estamos orando, a oração assemelha-se com conversa com Deus face a face. Então, nós precisamos orar. Tem pessoas que falam, mas eu não sei o que orar. Então, é interessante nós entendermos que a oração é uma conversa, como nós estamos falando aqui. Você pode orar falando com Deus, apresentando as suas necessidades íntimas, conversando com Deus. Assim como você conversa com um amigo, com uma pessoa íntima, né? Você vai abrindo o seu coração. E é necessário que tenhamos isso. No livro do Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 23, nós temos aí um exemplo. Versículo 23 diz assim: chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha só, então é uma conversa aqui. Abraão está intercedendo pela vida aí do seu parente Ló, seu sobrinho. Os anjos estão indo para trazer ou levar o juízo, né? Na cidade de Sodoma e Gomorra, por causa da sua perversidade, da sua iniquidade. E um desses anjos, dentre os três, um fica ali com o Senhor, o que nós chamamos aí no Antigo Testamento de teofania, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento de uma maneira visível. Então acredita-se aí que era o Senhor. E ele então conversa com aquele anjo. Oração é você conversar. Oração é você falar então com Deus. É necessário que tenhamos aí esta prática para que nós venhamos crescer. Eu te pergunto, você tem orado? Quanto tempo você tem passado com Deus? Observe que nós vivemos num mundo, então que hoje nós temos aí, como já falamos aqui, a tecnologia, ela é uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição. Então a gente vê, às vezes, jovens que passam horas na frente de um computador, na frente de uma televisão, né, com um celular nas suas redes sociais, mas que não tem vida de oração. Isso é um risco. Por quê? Porque nós não estamos alimentando o Espírito. Então nós não podemos apagar essa chama, extinguir, como disse Paulo, né? Não apagueis o Espírito Santo. Então é necessário colocar aí, de uma maneira figurativa aqui falando, né? Lenha. Precisa colocar lenha. Porque para que o fogo não se apague. Então é necessário ter essas disciplinas. Primeiro, leitura. Segundo, oração. E o terceiro aí é a meditação, que é o terceiro meio particular da graça, né? É a meditação. Então, como eu disse, que não é sinônimo, e às vezes até fazendo vídeo, falando e pregando, a gente usa como se fosse tudo a mesma coisa. Leitura e meditação. Mas a gente vai ver que são coisas aí singulares, né? Aqui, diferente uma da outra, né? Então, aqui a meditação é, após o crente ter vindo à presença de Deus através da leitura da Bíblia e pela oração, ele se alimenta do que já recebeu por meio da meditação. Então, olha que interessante isso, né? O que é a meditação? Então nós já lemos a Bíblia, agora nós oramos, e agora aquilo que nós lemos ou aquilo que nós ouvimos da pregação da palavra de Deus, nós começamos então a meditar. É usado aqui como se fosse fazendo aquele trabalho
né, que a vaca, que o boi faz, que é ruminar. Então ele come, né, e ele fica ruminando ali o alimento. Então isso é a meditação. Thomas Watson, um puritano, ele disse assim, ó: a meditação é semelhante ao regar uma planta, faz aparecer os frutos da graça. Então a meditação é um regar, olha só. Então não simplesmente lemos, mas também meditamos. Eu lembro que eu fiz um curso, e bem interessante, com o pastor, até chamava Daga, né? E era sobre espiritualidade cristã. E quando nós chegamos ali dentro da sala de aula, a primeira aula que nós tivemos, ele mostrou para nós como nós tínhamos aí um hábito, principalmente pastor, né, pregador da palavra, que já vai para a Bíblia, já procurando algo para pregar. E ele acabou nos mostrando a necessidade que nós temos da meditação, não simplesmente de ir para a Bíblia para você procurar um texto para pregar, mas deixar que a palavra de Deus ela fale dentro de você, que a palavra de Deus ela venha trabalhar no seu interior, né? Essa meditação, pensar nas coisas de Deus, pensar na palavra de Deus, aquilo que Deus ele está falando através da palavra. Aquele momento que a palavra ela vai trabalhando. Então, olha que isso é um regar, como disse aqui, né, Thomas Watson, o regar que vai gerar o fruto, né? Então, a meditação aqui é para a nossa alma o que a digestão é para o nosso corpo, aquilo que nós alimentamos. Então, esse processo. Então, nós lemos, nós oramos e nós meditamos. Olha que coisa maravilhosa. Isso gera em nossa vida, então, o crescimento. Veja o que Spurgeon, ele fala a respeito disso. Ele diz: nossos corpos nos sustentam apenas por ingerir o alimento através da boca. Mas o processo de digestão resulta em músculos, nervos, tendões e ossos. Por meio da digestão, o alimento exterior é assimilado pela vida interior. O mesmo acontece às nossas almas. Elas são nutridas não apenas por aquilo que ouvem aqui e acolá. Ler, ouvir, observar, aprender, tudo exige uma digestão interior. E a digestão interior da verdade ocorre através de meditarmos nela. A atitude aí que nós precisamos ter, né? Então, olha que importância